Olá e bem-vindos ao arrepiante e fascinante Mundo da Fundação SCP. Eu sou seu guia nesta jornada para o desconhecido, onde a realidade se curva e o pesadelo se torna realidade. A Fundação SCP é uma organização secreta encarregada de conter e estudar fenômenos e criaturas anômalos que desafiam nossa compreensão. Preparem-se para uma aventura assustadora, enquanto desvendamos os mistérios do desconhecido e encontramos cara a cara com os SCPs mais aterrorizantes e criativos que a Fundação tem a oferecer. Com cada descoberta, nossos pesquisadores se aproximam de perigos inimagináveis. Vocês terão vislumbres de SCPs, como a escultura assassina SCP-173 e a névoa mortal de SCP-066. Este é um mundo onde a realidade se curva e o pesadelo se torna realidade. Então, segurem firme enquanto mergulhamos nas profundezas do medo e do desconhecido, explorando os SCPs mais assustadores e criativos que a Fundação SCP tem a oferecer. Junte-se a nós nesta jornada arrepiante e prepare-se para uma experiência que ficará com vocês muito depois de o vídeo terminar. SCP-096, o Homem Tímido. Preparem-se para conhecer um dos SCPs mais assustadores e perigosos que a Fundação SCP contém. SCP-096, também conhecido como o Homem Tímido. Imaginem uma criatura humanoide alta e magra, escondida nas sombras. Sua face nunca foi vista, pois quando alguém olha diretamente para ela, o inferno se solta. SCP-096 é incrivelmente rápido e forte, e não para até que sua vítima esteja morta. Os pesquisadores da Fundação SCP enfrentam um desafio assustador ao tentar conter essa criatura, desenvolvendo protocolos especiais para lidar com ela, incluindo o uso de sacos de papel para cobrir seu rosto. Testemunhem clipes de experimentos controlados com SCP-096, revelando sua força, velocidade e comportamento agressivo. A atmosfera é de puro pavor, com iluminação vermelha escura, efeitos sonoros assustadores e música tensa, criando uma sensação de medo que ficará com vocês muito depois que o vídeo terminar. Lembrem-se, se vocês encontrarem o Homem Tímido, não importa o que aconteça, não olhem diretamente para seu rosto, pois se fizerem isso, seu destino estará selado. SCP-106, o Velho. Preparem-se para enfrentar um dos SCPs mais assustadores e implacáveis que a Fundação SCP contém. SCP-106, também conhecido como o Velho. Imaginem uma entidade humanoide, ossuda e decrépita, que pode atravessar paredes como se fossem feitas de papel. E não importa o quão gravemente vocês o ferem, ele sempre se regenera, voltando mais forte do que antes. A Fundação SCP enfrenta um pesadelo ao tentar conter SCP-106. Ele escapa de sua câmara de contenção à vontade, caçando vítimas inocentes. Os pesquisadores desenvolvem um procedimento especial de contenção, completo com uma câmara reforçada e uma equipe de resposta rápida. Mas mesmo esses esforços podem não ser suficientes para impedir o Velho, SCP-106, revelando sua capacidade de atravessar matéria sólida e se recuperar de ferimentos mortais. A atmosfera é de puro desespero, com iluminação verde escura, efeitos sonoros assustadores e músicas tensa, criando uma sensação de impotência que os deixará arrepiados. Lembrem-se, se vocês encontrarem o Velho, corram. Corram o mais rápido que puderem, pois se ele os pegar, vocês serão vítimas de seu pesadelo sem fim. SCP-173, a escultura assassina. Preparem-se para conhecer um dos SCPs mais icônicos e assustadores que a Fundação SCP contém. SCP-173, também conhecida como a escultura assassina. Imaginem uma estátua de concreto aparentemente inanimada, escondida nas sombras. Mas não se enganem, pois quando ninguém está olhando, ela ganha vida, transformando-se em um assassino implacável. A Fundação SCP enfrenta um desafio assustador ao tentar conter SCP-173. Ela deve ser constantemente observada por pelo menos 2 pessoas de cada vez. Se o contato visual for quebrado, mesmo por um segundo, a escultura assassina atacará, estrangulando sua vítima até a morte. Testemunhem clipes de experimentos aterrorizantes com SCP-173, revelando seu comportamento assassino e a necessidade constante de observação.
A atmosfera é eletrizante, com iluminação vermelha escura, efeitos sonoros assustadores e músicas, tensa, criando uma sensação de tensão e medo que os deixará presos à tela. Lembrem-se, se vocês encontrarem a escultura assassina, nunca tirem os olhos dela, pois se o fizerem, ela os matará sem hesitar. SCP-682, a besta indestrutível. Preparem-se para enfrentar um dos SCPs mais poderosos e aterrorizantes que há. Fundação SCP contém SCP-682, também conhecida como a besta indestrutível. Imaginem uma criatura colossal, coberta de escamas impenetráveis e com força e durabilidade incomparáveis. Ela é uma máquina de matar implacável, destruindo tudo em seu caminho. A Fundação SCP enfrenta um desafio assustador ao tentar conter SCP-682. Eles tentaram de tudo, desde armas de fogo e explosivos até armas nucleares, mas nada parece funcionar. A besta indestrutível simplesmente se regenera de qualquer ferimento, tornando-a aparentemente imortal. Testemunhem clipes de experimentos faxados com SCP-682, revelando sua incrível durabilidade e capacidade de regeneração. A atmosfera é de puro desespero, com iluminação vermelha escura, efeitos sonoros assustadores e músicas, tensa, criando uma sensação de impotência que os deixará tremendo de medo. Lembrem-se, se vocês encontrarem a besta indestrutível, corram. Corram o mais rápido que puderem, pois se ela os pegar, não há esperança de sobrevivência. SCP-049, o médico da peste. Preparem-se para conhecer um dos SCPs mais perturbadores e aterrorizantes que a Fundação SCP contém. SCP-049, também conhecido como o médico da peste. Imaginem um médico mascarado, vestido com um traje medieval, vagando pelos corredores escuros de uma enfermaria. Mas este não é um médico comum. Ele acredita que todas as doenças são causadas por uma praga e que sua missão é curar o mundo dela, não importa o custo. O método de cura de SCP-049 é nada menos que horrível. Com um toque de seu bisturi ensanguentado, ele transforma pessoas doentes em zumbis obedientes às suas ordens. Esses zumbis atacam implacavelmente qualquer um que cruze seu caminho, espalhando a praga de SCP-049. A Fundação SCP enfrenta um desafio assustador ao tentar conter SCP-049. Eles precisam encontrar uma maneira de detê-lo antes que ele transforme o mundo inteiro em seus zumbis. Mas SCP-049 é implacável em sua crença de que está fazendo o bem, tornando quase impossível argumentar com ele. Testemunhem clipes de experimentos com SCP-049, revelando sua capacidade de transformar pessoas em zumbis e sua crença equivocada de que está curando-as. A atmosfera é arrepiante, com iluminação verde escura, efeitos sonoros assustadores e músicas, tensa, criando uma sensação de medo e desespero. Lembrem-se, se vocês encontrarem o médico da peste, corram. Corram o mais rápido que puderem, pois se ele os pegar, vocês se tornarão mais uma vítima de sua cura mortal. SCP-939, o pacote de cães do inferno. Preparem-se para enfrentar um dos SCPs mais assustadores e implacáveis que há. Fundação SCP contém SCP-939, também conhecido como o pacote de cães do inferno. Imaginem uma matilha de cães monstruosos, com olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados como navalhas. Eles caçam em bando, usando sua visão noturna superior e audição, aguçada para rastrear suas vítimas na escuridão. O pacote de cães do inferno é extremamente agressivo e territorial. Eles atacarão qualquer coisa que entre em seu caminho, dilacerando suas vítimas com seus dentes e garras. A Fundação SCP luta para conter SCP-939 devido à sua natureza selvagem e imprevisível. Testemunhem clipes de experimentos controlados com SCP-939, revelando sua incrível velocidade, força e capacidade de comunicação entre si. A atmosfera é de puro terror, com iluminação vermelha escura, efeitos sonoros assustadores e músicas, tensa, criando uma sensação de medo e desespero que os deixará tremendo. Lembrem-se, se vocês encontrarem o pacote de cães do inferno, corram. Corram o mais rápido que puderem, pois se eles os pegarem, não haverá escapatória de suas mandíbulas implacáveis. Chegamos ao fim de nossa jornada arrepiante para o mundo dos SCPs. Exploramos alguns dos SCPs mais aterrorizantes e criativos
que a Fundação SCP contém, testemunhando seu incrível poder e capacidade de inspirar medo. Mas os SCPs são apenas um vislumbre das profundezas do terror e do desconhecido que existem lá fora. A Fundação SCP continua sua pesquisa incessante, trabalhando para entender e conter essas entidades enigmáticas. Os SCPs desafiam nossa compreensão da realidade e nos forçam a questionar os limites do possível. Eles são um lembrete de que mesmo nas sombras mais escuras, há sempre algo mais à espreita, esperando para nos assustar. Então, enquanto vocês deixam o mundo dos SCPs para trás, lembrem-se das lições que aprendemos. Estejam sempre vigilantes, pois o desconhecido está sempre por perto. E, acima de tudo, nunca se esqueçam do poder do medo, pois é no medo que encontramos tanto o fascínio quanto o horror do mundo que nos rodeia.